posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. Você não é todo mundo. As pessoas costumam fazer as coisas no impulso, sem pensar que nem esses idiotas aqui fizeram. E os soldados que vivem, vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Olha para você, tá fazendo isso agora. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Se tem um problema, você deve ser o problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Vejam, soldado Doss. É um objetor de consciência. Então eu imploro, não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. E se fosse atacado? Desse jeito. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Você sente que a maioria das pessoas considera você um maluco? Eu sou diferente, eu sei disso, mas... eu não vou fingir ser algo que eu não sou. Eu sou o que eu sou. Você é solitário? Parece solitário. Ele não quer trabalhar aos sábados, senhor. Bom, sábados... eu sou adventista do 7º dia, então... sábado é o meu dia sagrado, por isso eu não posso trabalhar. Eu acho que isso não é um problema. O que acha, sargento? É só a gente pedir para o inimigo não invadir aos sábados porque o soldado Doss precisa orar. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda e te julguei errado. Por que você ainda tá aqui? Por favor, Doss, não me deixa. Doss, por favor, não me deixa. Eu tenho filhos. Por favor, não. Por favor, não me deixa. Eu não vou a lugar algum. Eu vou te levar pra casa. E é um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E eu sei que amanhã é seu dia sagrado, Desmond. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Ok, você não é super-homem, não. Você tem que aprender a ter domínio de suas emoções. Aprenda a controlar suas emoções. A Bíblia está nos ensinando, enquanto depender de você, com todas as suas forças, busque a paz com todos. Pessoas irão te provocar, a ira se manifestará ou tentará se manifestar em você. Dê lugar a ela dentro de você. Seja o senhor das suas emoções e não escravo delas. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Por que é tão difícil mudar?
Por que muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil? A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor, o ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu, que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar, informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes